Boa noite. O distanciamento controlado que passou a valer nesta semana em todo o território gaúcho é uma forma de tentar retomar as atividades econômicas em meio à pandemia, de acordo com a realidade de cada região e setor. O decreto assinado pelo governador Eduardo Leite estabelece medidas restritivas com base em 4 níveis. No momento, Passo Fundo é bandeira laranja e esta evolução foi definida pelo médico de urgência e emergência Júlio Stobe. Gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão das bandeiras no Rio Grande do Sul. Felizmente, o Rio Grande do Sul tem uma proposta de enfrentamento ao Covid, uma proposta séria, uma proposta robusta, pois leva em consideração todos os setores, os grandes setores envolvidos, não somente a saúde, mas também todos os outros setores responsáveis aí pela cadeia econômica. Passamos agora a bandeira laranja, né, que certamente é uma evolução no sentido de que com essa bandeira nós temos uma permissividade em relação ao cenário do comércio um pouco maior. No entanto, essa permissividade, entre aspas, é importante lembrar que ela leva em consideração alguns fatores, que é o quê? A capacidade do sistema de saúde. Bem, a capacidade do sistema de saúde, ela está instalada, ela está dita, leitos para internação de doentes não graves, nós temos uma quantidade muito boa e praticamente toda vaga ainda. Leitos para atendimento dos pacientes em unidades de terapia intensiva ainda com reserva, né? Então isso é um detalhe importante. No entanto, existem outros fatores que dependem não somente da resposta da saúde local, mas leva em consideração também a questão de como a doença se comportará na população. Dentre elas, a baixa propagação do vírus e alta capacidade de enfrentamento. No entanto, temos que entender que a transmissibilidade, a propagação do vírus depende muito do cuidado da própria população. Então, por isso, é muito importante que a nossa população, que todo o povo de Passo Fundo colabore, porque cuidar de mim é cuidar do outro. Cuidar do outro é cuidar de mim. É fundamental isso, porque se nós aumentarmos a transmissibilidade da doença, nós corremos o risco, novamente, de evoluir para a bandeira vermelha ou até mesmo, em situações mais graves, para a bandeira preta. É isso que todos nós queremos evitar. Para tanto, é fundamental que a gente não baixe a guarda e que a gente mantenha as medidas de cuidados nesse enfrentamento, porque não adianta, se nós não nos protegermos, nós também não estaremos protegendo o nosso semelhante, a nossa população, e corremos o risco de entrar realmente numa espiral muito complicada do ponto de vista de transmissibilidade e, obviamente, também do ponto de vista econômico do nosso município. Apesar de termos acesso a uma série de informações sobre o novo coronavírus, ainda existem dúvidas sobre a transmissibilidade e o período de incubação. Por isso, nós pedimos para o médico Júlio Stobe continuar conosco e esclarecer estas questões. Um estudo realizado em Singapura demonstrou que aproximadamente 6,4%, ou seja, um número significativo das infecções são causadas por transmissibilidade durante o período de incubação. O que é o período de incubação? É aquele período em que o indivíduo foi contaminado até o momento em que ele começa a apresentar os sintomas. Esse período é o período de incubação e durante esse período pode haver a transmissibilidade, né?
Bem, quantos dias, em média, demoram para aparecer os sintomas? Essa é uma pergunta importante, né? Ou seja, quantos dias, em média, dura esse período de incubação? Esse período dura, em média, 5,8 dias, ou seja, quase 6 dias, né? Bem, e nesse período do dia 0 ao dia 5,8 ou 6, desde quando você pode transmitir o corona? Do terceiro, né, até o dia 1 antes de apresentar os sintomas. Ou seja, 3 dias antes ou 1 dia antes eu já posso transmitir a doença. É o período em que eu tenho uma viremia maior e, portanto, uma transmissibilidade maior. A partir do 7º dia da doença, essa taxa já começa a declinar. E por isso, os 14 dias importantes de afastamento para as pessoas que têm o coronavírus. Antecipar o cuidado de quem está com o coronavírus pode diminuir a evolução da doença para uma fase mais crítica, além de reduzir a necessidade de UTI, ventilação mecânica e aliviar os sistemas de saúde. Aumentar a capacidade de cuidar os pacientes é a expectativa do ministro Nelson Teich. O que tem acontecido de novo, talvez até mais novo, mais importante do que os medicamentos, é a forma da gente abordar. Então, uma revisão de como está sendo feita a abordagem do diagnóstico, do começo do tratamento. Você aí classifica a pessoa, começa tratamentos como oxigênio em alto fluxo, pode tentar ventilação não invasiva. É possível que a gente, abordando a doença no momento mais precoce, que a gente reduza a evolução para a fase mais crítica. Com isso, a gente não só salva mais gente, mas também a gente consegue diminuir a necessidade de UTIs, ventilação mecânica, o que seria um grande alívio para o sistema e ao mesmo tempo em que você aumenta a tua capacidade de cuidar. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos apresentando os detalhes da declaração do imposto de renda. O prazo limite foi estendido até o final do mês de junho. Nesse momento de crise que nós estamos vivendo, de medo do coronavírus, do enfrentamento dessa pandemia, o melhor remédio é a informação. As principais queixas que nós acabamos recebendo nesse momento, infelizmente, é daqueles comerciantes que, em cima da saúde, da dor das pessoas e do medo, tentam ter algum lucro excessivo em cima de alguns produtos, como o álcool em gel, máscaras. Procure o PROCON no momento que detectar algum aumento excessivo desses produtos, principalmente esses dois que eu citei, o álcool em gel e as máscaras. Denuncie no PROCON do seu município, é importante fazer essa denúncia, porque nós vamos estar atuando de forma muito firme e forte para combater, para autuar esses comerciantes que praticam esses preços abusivos. O PROCON disponibiliza hoje o atendimento via telefone, o PROCON do Estado do Rio Grande do Sul, e também o atendimento eletrônico, onde nós temos um formulário ali no nosso site, que a pessoa vai fazer a sua reclamação, a sua denúncia, e ali também pode colar documentos, fotos e, nesse caso específico, o preço do produto, o local, o comércio, a farmácia ou o supermercado. Então é importante fazer a foto desse produto e colocar ali neste formulário, que o PROCON vai estar indo até esse comércio para notificar e exigir que se explique o porquê deste aumento excessivo do preço. Aquelas pessoas que optarem por não viajar mais ou quiserem remarcar as suas viagens, elas podem e devem fazer sem nenhum custo adicional. As companhias não podem taxar a remarcação, e se as pessoas quiserem escolher uma nova data, como disse, ou cancelar essa viagem, as companhias têm que fazer o reembolso integral. Mais uma vez, sem absolutamente nenhuma cobrança extra. Os principais desafios de oferecer a educação especial
é torná-la o mais próximo possível da educação dita erroneamente normal. Na verdade, não existe uma pedagogia normal e uma pedagogia especial, existe uma única pedagogia. O que ela precisa é se ajustar para diferentes sujeitos em diferentes tempos de aprendizagem. Aí quando veio o diagnóstico que ele precisaria frequentar PAI, eu desabei. E depois não, eu fiquei vendo que era pro bem dele, que ele não falava nem direito. Hoje em dia ele fala, apesar assim, de trocar algumas letras, mas ele progrediu bastante. Porque tudo que é feito aqui, eu acredito que seja um favor para eles, né? Para mim é uma instituição muito importante, até porque sem ela eu não sei o que eu faria. Meu nome é Rubens, estou na função de motorista. E estou na PAI mais ou menos 35 anos. A sociedade em si não conhece a PAI, não conhece o serviço da PAI. E como não conhece, certamente não dá aquele valor que tem. Se não tivesse a PAI, o que iam fazer esses alunos? Convidas, uma ONG a serviço da conservação da fauna silvestre ameaçada. Através do Primaves, está socialmente integrada à comunidade de Bela Vista e exerce importante papel educacional e socioambiental em âmbito municipal e regional. A Convidas depende dos voluntários que ajudam com a prestação de serviços e das doações de produtos ou valores financeiros. Seja parceiro, associe o nome de sua empresa ao nome da Convidas. Quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019 precisa prestar contas à Receita Federal. A maior mudança deste ano, em decorrência do coronavírus, foi a expansão do prazo limite para a declaração. Com o Programa Gerador do Imposto de Renda 2020 disponível para download, a Receita Federal espera receber cerca de 47 mil declarações até o dia 30 de junho. Mais informações com o delegado Leandro Tessaro. O prazo de entrega do imposto de renda foi alterado de 30 de abril para 30 de junho em razão da pandemia do coronavírus. Portanto, os contribuintes têm mais 2 meses para concluir suas informações e apresentar suas declarações. Porém, embora o prazo tenha se alterado, o cronograma de restituição foi mantido. A novidade deste ano é que, ao contrário dos anos anteriores, quando a restituição era feita toda no segundo semestre do ano, este ano as restituições iniciam ao final de maio e seguem mensalmente até o final de setembro. Portanto, quem está entregando as primeiras declarações já recebe a restituição em maio, antes ainda do final do prazo de declaração. Além dessa novidade, também a partir desse ano é possível doar diretamente na declaração parte do imposto devido para os fundos municipais do idoso. Essa é uma opção lançada pela primeira vez na declaração de imposto de renda de 2020, uma doação que pode ser feita em conjunto com o fundo da criança, que era a única doação possível até então. Para fazer a doação, o próprio sistema gera um DARF, calcula o valor possível de ser doado, e essa doação só é possível de ser feita na opção pelo modelo completo. Essa doação ela é recolhida a partir de um DARF, cujo valor é abatido do imposto devido ou acrescido na restituição. Poucos municípios brasileiros já conseguiram habilitar-se para receber a doação dos seus fundos de idosos. Passo Fundo é um deles. Na nossa região, outras cidades como Carazinho, Namitoque e Erechim também possibilitam essa destinação. A Receita Federal estima que em todo o país serão entregues cerca de 32 milhões de declarações neste ano. Na nossa região de Passo Fundo, a expectativa é de 166.900 declarações. A cidade de Passo Fundo, especificamente, conta com a maioria dessas declarações. Aproximadamente 46.900 declarações são esperadas. Até o momento, temos cerca de 17 mil declarações entregues, aproximadamente 38% do valor total, um valor esperado para essa época do período, visto que ainda temos 45 dias pela frente e, normalmente, ao final do prazo é quando esse volume de entrega é intensificado. Para maiores informações, acesse o site da Receita Federal, rfb.gov.br,
ou então o aplicativo Meu Imposto de Renda na loja de aplicativos. É importante lembrar que o contribuinte tenha cuidado com essas informações, preencha as declarações com calma e observe muito o prazo, que embora tenha se alastrado, o fato dele ter sido prolongado pode acabar gerando esquecimento em algumas pessoas. A multa por atraso de entrega ela inicia em R$ 665 e pode chegar a 1% do valor do imposto apurado na declaração. Portanto, ela pode ser um valor bem significativo. Então orientamos para que todos tenham cuidado, observem o prazo e caso não consigam prestar todas as informações até o final do prazo, é possível fazer a retificação da declaração do imposto de renda, que não gera multas, somente o imposto a restituir passa ao final da fila. A IMED preparou um grande debate para amanhã. 4 palestrantes vão falar sobre a importância do ecossistema de inovação, tecnologia e empreendedorismo no Brasil frente à crise. Márcia Capelari faz o convite. Mudar já não é mais uma escolha. O Covid veio apenas para acelerar algo que já estava acontecendo no mundo todo. Como será esse nosso novo normal? De que forma o ecossistema de empreendedorismo, as tecnologias e os componentes da inovação podem contribuir para esse novo começo? Essa abordagem será discutida com os profissionais que são referência no país no dia 14 de maio, às 19 horas, no webinar da IMED. É momento de conectar e realizar alianças estratégicas, com foco na empatia, para co-criar uma nova realidade de vida e de mercado. Aguardamos você lá, para que juntos possamos descobrir elementos que possam transformar os desafios em oportunidades. A atividade acontece amanhã a partir das 7 horas da noite e a inscrição deve ser feita pelo site da IMED. A transmissão será pelo YouTube ou pelo aplicativo Zoom. Uma ótima noite e até a nossa próxima edição.